Já começando a gravar. Boa tarde aos colegas petroleiros, o Rick, do Sindimar, e também um dos fundadores dos Cabeças Brancas, aos irmãos Coelhos, que trabalham dando assessoria à FNP no Litoral Paulista e na FNP. Ambos trabalham no escritório José Henrique Coelho, Advogados Associados, pelo nome e sobrenome. Aliás, pelo sobrenome é possível vocês entenderem que sejam irmãos, e de fato são quase gêmeos. Vocês não estão vendo dobrado, não, né? Realmente são muito parecidos. E estamos aqui, caros colegas petroleiros, boa tarde, bom dia, boa noite, ou saudações petroleiras para quem está nos vendo, para conversarmos com vocês de uma forma leve, fácil de vocês entenderem, sobre a AMS, né, a barra APS, e sobre a Petros. Em particular, nós vamos falar do reajustamento daqueles colegas que estão, entre aspas, segundo o entendimento da Petros, topados. Então, vamos colocar a opinião técnica do doutor José Henrique, não, do doutor Paulo e do doutor Marcos. Começo convidando o doutor Paulo a fazer uma apresentação rápida sobre si mesmo e sobre o escritório, e depois começar a falar sobre a AMS, o que aconteceu desde o acordo coletivo de trabalho, o último que foi firmado, e a criação da APS e todos os eventos, todas as ações de cunho legal que foram encaminhadas pelo escritório e possivelmente pelo próprio doutor Paulo. Boa tarde, doutor Paulo. Oi, Ângelo. Boa tarde. Oi, Henrique. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de, mais uma vez, participar aqui com vocês. Vou fazer uma apresentação breve aqui, né? Meu nome é Paulo César Coelho, eu sou advogado, sócio do escritório José Henrique Coelho Advogados Associados. Atuamos representando a FNP, o Sindipetro LP, Sindimar, e estamos aí na luta, aí, brigando aí pela causa petroleira há quase 2 décadas, as questões jurídicas, né, em relação às questões jurídicas. E hoje nós viemos aqui para fazer uma breve introdução, de forma leve, sem ficar mencionando artigo, nada disso, mas de uma forma bem clara e objetiva, as questões relacionadas de como surgiu a APS, o que a gente enxerga em relação a isso, quais as questões envolvidas e quais as medidas, né, que a FNP, Sindimarco e sindicatos os quais nós representamos estão tomando para tentar melhorar essas condições e restabelecer assistência médica pela AMS. Tá? Inicialmente... Perfeito, Paulo. Desculpa. Não, é isso mesmo, muito obrigado. Você sintetizou de forma correta, é isso que a gente quer. Obrigado. Tá certo. Então, vamos lá, de forma bem objetiva, né? Acho que todos sabem disso. Tem a assistência médica da AMS, que sempre foi previsto no acordo coletivo, uma briga aí histórica, uma conquista histórica dos petroleiros, uma assistência médica que sempre teve uma qualidade, né? E de uma hora para outra, todos os petroleiros foram surpreendidos com a mudança da AMS para a APS, que é uma associação, Associação Petrobras de Saúde. E qual é a discussão em relação a isso? A nossa discussão é que essa mudança da AMS para a APS tinha várias finalidades, mas não, na verdade, a gente não enxerga finalidades que vão beneficiar os trabalhadores, mas sim beneficiar os patrocinadores, né? Então, nessa situação, o que aconteceu? Com a mudança da gestão da AMS, que era pela Petrobras, para a APS, nós vemos que diminuiu a responsabilidade da empresa em relação à assistência médica, né? Estamos vendo aí inúmeras reclamações de perda de qualidade de serviço e
enxergamos logo aí, não tão longe, uma assistência médica mais onerada, né? Muito mais cara para o petroleiro do que era com a AMS. Então, nós temos uma discussão judicial, a nossa briga é para que a AMS, a assistência médica, seja restabelecida para a AMS e não para a APS. Um ponto importante também, que nós não podemos deixar de mencionar aqui, é que na AMS, a AMS ela tinha como beneficiários uma média de 250 mil beneficiários, e isso representa uma movimentação anual em média superior a 2 bilhões de reais, onde essa movimentação toda sempre houve um controle do Tribunal de Contas, um controle interno da empresa, e hoje, com essa transferência da carteira para a APS é que gerencia todo esse valor, e, na verdade, não existe um controle pelo TCU, não existe um controle tão rigoroso como existia antes. Então, há um medo, né, de que, com isso, acaba se tendo mais despesas, transferindo essas despesas para os beneficiários e, de uma certa forma, lá na frente, o que a gente enxerga é que o custo dessa assistência médica vai ser um valor alto, de forma que muitas pessoas vão ter que se desligar dela. Então, a nossa briga é para a manutenção do MS justamente para isso, porque queremos manter a assistência médica com a qualidade que tinha, com um custo mais baixo para o trabalhador e sem transmitir responsabilidades que antes eram da empresa para o trabalhador na forma de uma associação. Então, como aconteceu tudo isso? Existe um acordo coletivo de trabalho, onde estabelece que a assistência médica é gerenciada toda pela Petrobras, num sistema que chamamos de autogestão, e o nome dessa assistência médica é a AMS, o qual todos conhecem. A empresa, não tendo mais interesse na gestão da assistência médica, porque isso gera um custo que antes a empresa assumia e hoje está sendo transferido, né, para a associação e automaticamente para os trabalhadores, a empresa buscou uma forma de não mais gerir essa assistência médica. Como a ANS, que regula a assistência médica, não permite que um plano de assistência médica, como a ANS, de autogestão, seja transferido para um plano de saúde do mercado, um exemplo, Unimed, qualquer Sul-América, qualquer outro tipo de assistência médica, só há a possibilidade de ela transferir para uma empresa que faça autogestão. Então, o que aconteceu? A Petrobras constituiu, através de seus representantes, né, porque os beneficiários, né, os trabalhadores, ninguém foi convidado para participar da Assembleia, então eles fizeram, ao apagar das luzes, uma Assembleia de constituição de uma associação, que é a Associação Petrobras Saúde. Nessa Assembleia de Constituição também foi aprovado um estatuto, onde onde tem parte dos benefícios dos direitos garantidos anteriores pela ANS, mas tem alguns pontos que reduziram o direito do trabalhador. Então, eu vou falar aqui de alguns deles. Então, foi constituída essa associação e, simplesmente, de um dia para o outro, a empresa Petrobras transferiu todos os seus beneficiários, né, da assistência médica para a APS. Então, ela deixou de ser a gestora da assistência médica dos trabalhadores, e quem passou a ser a gestora é a Associação Petrobras Saúde. Então, isso foi o que aconteceu. O que acontece? Tem vários... Pode falar. Doutor Paulo, sim. Dentro do contexto que você está colocando, é possível já quem acompanha de perto os sindicatos, né, a FNP, que está no grupo de saúde da Petrobras, ter alguma ideia sobre aumento de custos em função dessa
essa passagem de gestão ou autogestão da própria Petrobras para a gestão por uma entidade fundada pela Petrobras, a revelia do próprio acordo coletivo de trabalho? Então, Angela, no momento ainda não passaram para nós números e ações que permite identificar e demonstrar esse aumento de custo. Mas esse aumento de custo, a gente vai ser evitável mais a médio e longo prazo, entendeu? Não a curto prazo, mas a médio e a longo prazo acreditamos que esse custo como ser menor, entendeu? Não tem como diminuir, porque várias questões que eram administradas pela empresa hoje são administradas pela APS. Então, nessa situação, esse custo passou a ser da APS, da associação. E todo o custo que é da associação, ele acaba vindo como uma forma de rateio, vamos dizer assim, que é o custeio para o trabalhador. Então, as despesas antes que a empresa tinha na autogestão, ficava com a empresa, né? E a partir da APS, esses custos vão passar a ser divididos aí com o trabalhador. Então, não tem como afirmar que esse custo vai ser o mesmo. Não, ao contrário, o que podemos afirmar é que vai ficar, sim, mais caro, sem dúvida nenhuma, a assistência médica para o trabalhador. Não tem... Eu só pedi para você dar esse esclarecimento, porque no início da transferência e toda a propaganda feita pela Petrobras, quando o lançamento da APS, era do que haveria redução de custos. Só se nós fôssemos muito infantis ou muito crédulos, né, para acreditar numa coisa dessa. Porque você evidenciou já alguns custos que não existiam antes, né, que serão agora divididos entre os participantes. E ainda tem os custos da própria gestão da APS, né? Afinal, se formou uma diretoria, com presidente, com diretores, com conselheiros, coisas que não existiam antes. Por conseguinte, coisas que terão custos adicionais, né? Então, aquela conversa, aquela propaganda que ainda persiste hoje, é simplesmente retórica. Não há a menor chance de ter custos menores tendo uma associação nos moldes que ela foi fundada. Por favor, Rick. Doutor Paulo, dando prosseguimento ao tema, uma dúvida que ela é muito corrente, né, com relação à fundação da APS, é se ela tem, o CNPJ dela está vinculado de alguma maneira à holding Petrobras, ok? E caso não esteja, como ela poderia utilizar o nome Petrobras na sigla dela? Bom, vamos lá. A associação, ela é constituída, na verdade, foi constituída pelas pessoas indicadas, né, pelos sócios indicados pela patrocinadora. Então, nessa associação existe o beneficiário lá, que é o trabalhador, que vai se beneficiar da assistência médica, e tem o sócio patrocinador. Então, a Petrobras, na verdade, ela é uma sócia patrocinadora, entendeu? Ela é sócia, vamos dizer assim, como os beneficiários, eles são sócios, entendeu? Não existe lá uma responsabilização dela que ela vai garantir nada. Pelo contrário, né? É uma associação, a responsabilidade é da associação e ponto. O que nós vemos é o seguinte, para concluir, a Petrobras, ela acabou constituindo, né, através de pessoas indicadas por ela, a associação e foi formado um estatuto onde, na verdade, a Petrobras é quem administra toda a associação, as pessoas indicadas pela Petrobras.
Então, é um ponto que eu ia chegar, e é um dos pontos que é objeto de nulidade do nosso processo, de um dos processos que foram propostos, é o seguinte: a empresa, ela coloca lá que a associação vai ser administrada pelo Conselho Deliberativo. Então, vamos lá, quem compõe o Conselho Deliberativo? 5 membros, 3 membros são indicados pela Petrobras. Então, a Petrobras sempre vai ter a maioria do Conselho Deliberativo. Quem nomeia o presidente da associação? É o Conselho Deliberativo. Quem fiscaliza são sempre a indicação, os membros da associação, a maioria deles são indicados pela Petrobras. Então, na verdade, aquela eleição até que teve, e que os sindicatos, a federação não quis participar para não legitimar a associação, na verdade, ela não tem efeito nenhum, porque as pessoas eleitas como representantes dos beneficiários, na verdade, eles nunca vão ser a maioria, entendeu? Então, o que a gente diz é o seguinte: com a associação, a Petrobras, ela continua, de uma certa forma, através dos nomes que ela indica, continua gerindo, mas em nome da associação, não em nome dela. Então, a responsabilidade é da associação e não dela. Perfeito. Entendeu? Concordo 100%. Me diz uma outra coisa que a gente percebeu no Estatuto, além dessa excrescência que nós, como participantes ou como assistidos, não teremos jamais a possibilidade de ganhar qualquer questão no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal, porque a Petrobras tem 3 no Conselho Deliberativo, enquanto os participantes têm 2. E no Conselho Fiscal tem 2 da Petrobras e 1 os participantes. Existe, digamos assim, existia antes, quando a Petrobras fazia a gestão, uma responsabilidade direta de eventuais prejuízos da própria Petrobras. De acordo com o que nós temos estudado e temos discutido, tanto no grupo quanto nas ações que foram ajuizadas, né, pelos sindicatos e federações, a gente sabe, eu queria que o senhor me confirmasse se eu estou enganado ou é um fato, ou esclarecesse melhor esse ponto. A gente sabe que se houver um prejuízo, por exemplo, por má administração, seremos nós a pagar esse prejuízo. Isso é fato ou é uma suposição errônea do Ângelo? Não, sim, é exatamente isso, Ângelo. Então, são essas nossas preocupações. Então, vemos que com a mudança da MS para a APS, o que nós enxergamos? Na verdade, quem continua gerindo são os representantes que a empresa indica, tá? Então, de uma certa forma, é a empresa, ela tem a gestão, só que ela faz a gestão em nome de uma associação, ou seja, ela toma conta da gestão, mas ela não é responsável por nada, entendeu? É mais ou menos isso. Então, de uma certa forma, qualquer problema de gestão, qualquer prejuízo ocasionado, vai ser direto, quem vai pagar essa conta, na verdade, é o beneficiário, entendeu? Não só a empresa. Então, a empresa, na verdade, ela tirou a responsabilidade, mas, de fato, pela possibilidade dela nomear esses gestores, ela que, na verdade, continua gerindo. Então, ela continua gerindo, ou seja, continua tomando conta do dinheiro, mas só que agora não existe um controle tão rigoroso, né? A gente entende, em relação a essa gestão. Então, a esse controle, o TCU não participa, então a gente entende que não há um controle tão rigoroso e fica sujeito a um risco de desvio, tal como já aconteceu várias vezes na Petrobras, todo mundo sabe, né? E então não existe assim um controle tão rigoroso como tinha antes. Quem continua tomando conta, de uma certa forma, as pessoas indicadas pela empresa, né, que vão ser a maioria dos representantes da associação, e as responsabilidades não são da empresa, são da associação, né? Então, ficou numa situação bastante confortável para a empresa,
e a gente entende que isso é um prejuízo, né, uma perda muito grande para o trabalhador. Em decorrência disso, sim, pode falar. Eu estou entendendo, então, que seria um mecanismo, tá? Um mecanismo criado pela empresa para promover uma exclusão compulsória dos associados, principalmente os aposentados, do plano de saúde da Petrobras. Só baseado numa questão de tempo, tal qual aconteceu com os associados do plano de saúde da ex-BR, atual, como é o nome mesmo? Vibra. Isso, atual Vibra. Seria isso? Bom, vamos lá. Só para esclarecer, enquanto a assistência médica ela era pela AMS, a Petrobras, ela era a mantenedora, ou seja, a responsabilidade dela é bem maior em relação a todos esses riscos. E quando ela passou essa relação para a APS, a Petrobras passou a ser patrocinadora, ou seja, ela não é menos abrangente a responsabilidade dela na associação. Em relação a essa pergunta que você fez, é o seguinte: a gente sabe que hoje a assistência médica da Petrobras, a AMS, era uma assistência médica, não vou falar que é barata, porque não é, mas de uma certa forma com que os trabalhadores ainda conseguiam mantê-la e ter uma qualidade de saúde, de uma assistência médica, um bom hospital para ser atendido, né? E, no caso, havendo, e isso é praticamente certo, né, que a médio e longo prazo, havendo um aumento do custo dessa assistência médica, com certeza, muitas pessoas que poderiam estar arcando com custo menor na AMS não vão conseguir arcar com esse custo na APS e vão ser excluídos, entendeu? É importante destacar aqui algumas questões, por exemplo, para vocês terem ideia, e a gente tentar enxergar lá na frente qual a verdadeira finalidade da empresa em relação à formação da APS, é simples. Então, vamos ver, por exemplo, em relação à AMS, lá a gente tinha a previsão de quem eram os beneficiários da AMS. Então, você preenche aqueles requisitos para ser beneficiário da AMS, você é cônjuge de um trabalhador, um filho, ente tal, você automaticamente você informa lá e pronto, aquele teu beneficiário já está cadastrado como seu dependente. Na APS, não é assim, na APS você informa e fica sujeito a um aval deles, né? Então, é isso. Então, atualmente, você tem uma despesa médica, ela extrapolou um limite, lá um exemplo, você teve uma despesa alta médica, você sabe que aquela despesa, os descontos que vão vir para você, ele está limitado à margem consignável. Pela APS, no estatuto, não tem essa previsão. Então, eles não estão aplicando isso, mas pelo estatuto eles podem aplicar. Então, pode ser que daqui a um ano você tenha um problema de saúde, vá no hospital e eles mandem um boleto lá para você, paga 10 mil reais. Você fala, mas eu não tenho, eu recebo 5 mil por mês. Então, você está inadimplente, entendeu? Então, no estatuto da APS tem vários pontos que você, lendo com atenção, você vê, qual é a finalidade disso? Porque antes existia um limite de desconto, uma margem consignável, e hoje não tem. Porque antes tinha uma previsão que o desconto vai ser na folha de pagamento, e no estatuto prevê que pode ser essas cobranças podem ser por boleto, em débito em conta corrente, né? Porque antes você preenchendo os requisitos não era necessário, vamos dizer assim, ter um aval da empresa para você incluir o dependente, desde que ele preenche os requisitos, e hoje, pelo estatuto, você tem que se submeter a isso. Porque as causas de exclusão, porque nesse estatuto prevê várias causas de exclusão da assistência médica. Então, você sabe que se, de repente, você vem com uma despesa médica alta, acima da margem consignável, e eles, no estatuto, não tem essa previsão, eles podem vir tentar descontar,
se você não conseguir pagar, que eles podem te excluir da assistência médica, entendeu? Então, são vários pontos que você comparando com a assistência médica da MS, estabelecida pelo aquele regulamento existente, pelo acordo coletivo, você comparando com o estatuto da associação, você vê sim que houveram grandes perdas para o trabalhador e ficou numa situação bastante perigosa, com o risco de futuramente precisar de uma assistência médica e não ser atendido, ser excluído, não ter um dependente incluído. Então, vários pontos aí que precisam ser observados. O estatuto da APS, se você colocar aí no Google, você vai achar. Eu peço só para que as pessoas entrem e consultem lá quais são as causas de exclusão da assistência médica. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar bastante assustado com isso. Doutor Paulo, gostaria que os nossos colegas petroleiros, que vão te ouvir daqui a pouco, tomassem nota de algo que nós julgamos de extrema importância. São as ações que Sindimar, FNP e FUP, de maneira conjunta, salvo engano meu, o senhor, por gentileza, esclareça, acionaram na justiça tanto a Petrobras, creio diretamente a Petrobras, e talvez a APS, creio que tenha sido somente a Petrobras mesmo. Quais foram as ações e o que está sendo pedido em cada uma delas? E como está atualmente o status dessas ações, doutor Paulo? Oi, Angelo, eu vou passar essa informação sim, mas só para complementar, enquanto você está falando, eu peguei o estatuto aqui, dei uma folheada rapidinho, e peguei aqui o artigo 11, eu vou fazer uma leitura rápida, só para vocês, isso é um dos pontos que a gente precisa chamar atenção, um deles, mas eu vou ler aqui porque eu acho interessante chamar a atenção dessa questão. Artigo 11, Estatuto da APS. Será excluído o associado, beneficiário ou colaborador que perder o vínculo exigido no regulamento do plano para usufruir da assistência à saúde que lhes for assegurada. São ainda hipóteses de exclusão do associado, beneficiário ou colaborador. Inadimplência quanto aos valores devidos ao plano que tiver vinculado, conforme regras previstas no regulamento do respectivo plano. Ou seja, por algum motivo você ficou inadimplente, como eu te falei, ultrapassar mais de consignário, se eles resolverem cobrar, cobram, porque não tem, isso é permitido por esse estatuto, você não pagou, excluem você da assistência médica. Mais curioso, item 2, não proceder às atualizações cadastrais exigidas no regulamento do plano, inclusive as relativas a valores recebidos dos órgãos oficiais, como os casos de pós-emprego, se o associado constitui um novo vínculo de emprego que ofereça aos seus empregados benefícios de assistência à saúde. Então, não existia essa previsão de exclusão antes para a AMS, e é um risco. Então, são várias, tem um item aqui, o item 4, não informação à APS do valor recebido a título de benefício pago pelo órgão oficial da Previdência Social. Ou seja, se por algum motivo lá o cadastro teu não tiver uma informação de quanto você ganha do INSS, é um motivo para eles excluírem o aposentado, entendeu? E por aí vai. Não informação da APS da separação do cônjuge ou companheiro. Isso é um ponto muito importante, porque o regulamento da AMS, em um primeiro momento, antigamente, a pessoa se separava, se divorciava e ele mantinha a ex-esposa como dependente. Depois houve uma alteração no regulamento e estabeleceu que aquela ex-esposa, ex-companheira, não poderia ser mais dependente. E muitas vezes as pessoas nem sabiam e mantiveram essas ex-esposas, ex-companheiras lá. E quando a empresa identificava isso, o que ela fazia? Meu amigo, está errado aqui, a sua ex-esposa gastou R$1.000, você vai pagar, nós vamos descontar aqui do teu lerite. Tá bom, a pessoa era surpreendida, resolvia. Agora não, agora eles identificaram lá que a sua esposa ainda estava utilizando o plano, você já estava separado, eles simplesmente podem excluir você. Então, só alguns pontos, uns detalhes, que você já começa a identificar que há sim diferenças entre a APS
e a AMS. Mas eu não quero me prolongar aqui, eu vou ser bem sucinto em relação às ações. A FNP, Sindimar, nós e os sindicatos, né, que representados pela FNP, nós, entre diversas ações em relação à margem consignável, todas as outras que foram propostas, especialmente aqui eu vou falar de duas não, três. Uma delas, que foi a primeira que foi proposta, é uma ação contra a Petrobras e Transpetro, falando que o artigo 5º da Constituição Federal não permite que a pessoa seja associado obrigatoriamente em uma associação. Isso é vedado na Constituição Federal. Então, em uma associação, você não pode se associar obrigatoriamente. No momento que eles fizeram essa transferência de carteira, no estatuto está previsto que todos os beneficiários automaticamente se associaram à APS. Só que ninguém assinou lá concordando com essa associação. Isso é ilegal. Se a empresa pretendesse migrar essas pessoas para outro plano, não deveria ser para uma associação, ela deveria ter feito de um outro jeito, mas ela abriu uma associação. Então, é ilegal isso e é objeto da nossa discussão na Justiça do Trabalho, onde a gente indica que há um acordo coletivo de trabalho, onde estabelece que a assistência médica é a AMS, ou seja, está especificado lá que é a AMS, não está lá, é uma assistência médica qualquer, mas sim a AMS. Então, pedimos que seja cumprido esse acordo coletivo com a manutenção da assistência médica pela AMS e não pela APS, e a declaração de nulidade dessa transferência de carteira diante de sua ilegalidade, já que é inconstitucional uma associação compulsória. Então, essa é uma das ações. Já houve manifestação da empresa, já houveram vários peticionamentos no processo, e o processo está na conclusão. Vamos ver, esperamos que haja o julgamento desse processo em breve. Além disso, como efetivamente a APS já começou, né, antes de ter um resultado dessa ação para impedir a migração da carteira, a APS já começou, de fato, a gerir a assistência médica, nós entramos também com uma ação judicial contra a APS, pedindo a nulidade de várias cláusulas do Estatuto Social que, na verdade, são ilegais, que apontamos como ilegais. Então, uma delas, a principal, é essa que permite com que as pessoas se associem compulsoriamente, e é vedado pela Constituição Federal. Várias outras cláusulas, as cláusulas que indicam que a empresa será a responsável pela nomeação da maioria das pessoas que vão gerir a associação, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal. Então, a gente entende que isso é ilegal, porque uma associação, a finalidade dela é que se tem um grupo que vai tomar decisões juntas e vão eleger quem vai representá-los, né? E nesse formato aí você faz uma eleição de mentirinha, porque você elege só a minoria, né? A maioria eles que escolhem. Outra situação bastante que salta os olhos, vamos dizer que a empresa nomeou lá, indicou a pessoa para estar no Conselho Deliberativo, indicou 3 pessoas que é a maioria. Uma dessas pessoas tomou alguma decisão que não agrada a empresa pode simplesmente destituí-lo e substituí-lo, ou seja, ficar simples para a empresa. E mais, uma das cláusulas que chama bastante atenção, nós estamos aí acostumados com o sindicato, sabemos, né, que a Assembleia ela tem um poder enorme, né, para tomar as decisões. Isso não acontece com a associação, porque qualquer assembleia de alteração estatutária da APS, ela só tem validade se a empresa aceitar. É curioso isso, né? Então, tem uma previsão isso, ó, se qualquer alteração estatutária que seja levada à Assembleia Geral, só vai ter validade se a empresa concordar. Então, o pessoal decide na Assembleia, mas a empresa fala, não gostei, não é assim que vai ser. Então, são vários pontos que são indicados aí. Então, em relação à ação contra a Petrobras, está concluso, tá? Estamos na expectativa de que venha um julgamento dessa ação o mais rápido possível. Em relação
a ação proposta direto contra a associação, pedindo a nulidade das cláusulas ilegais, abusivas, está com vista ao Ministério Público, e então estamos também na expectativa que o Ministério Público apresente seu parecer e que acolha e entenda e venha a entender favorável a nós, né? E existe uma terceira ação que foi proposta, que era em relação à nulidade do processo eleitoral, que aponta justamente isso, que, na verdade, houveram irregularidades, porque o estatuto, mesmo com essas irregularidades, ele tinha algumas previsões que não foram consideradas. Então, pedimos também a nulidade do processo eleitoral. Então, temos esses três processos de andamento que estão relacionados diretamente à transmissão da carteira da MS para a APS e as nulidades existentes na APS, tá? E a discussão do processo eleitoral. Existem outras ações em relação à margem consignável, outras questões que não sou eu que estou acompanhando, mas as ações existentes em relação a essas questões apontadas são essas. Isso proposto pela FNP. A FUP, ela propôs alguns processos administrativos, alguns processos judiciais, que aí não cabe aqui a mim falar sobre eles, mas a FNP e a FUP estão trabalhando, vamos dizer assim, vamos chamar em conjunto, né? Estamos atuando em diversas frentes aí, eles seguindo o entendimento deles, nós seguimos um outro tipo de entendimento e temos entendimentos comuns, mas buscando, na verdade, sempre o mesmo objetivo, que é o retorno da assistência médica para a MS, com a gestão pela empresa, com a empresa sendo a mantenedora da assistência médica e não só patrocinadora. Doutor Paulo, de forma muito clara, você colocou para a gente questões assim, de extrema importância, que, de alguma maneira, um pouco aqui, um pouco ali, o pessoal que segue a gente no YouTube tinha uma informação, digamos assim, aos pedaços, né? E você foi brilhante ao resumir de uma maneira muito fácil de que cada um de nós possa vir a fazer, que que a criação dessa APS, na verdade, foi um grande engodo, né? A começar pelo formato de se criar, a transferência da carteira, a transferência dos associados de uma maneira involuntária, né? Ninguém foi perguntado se queria migrar para a APS, mas foi migrado, e, consequentemente, agora cabe à Justiça, mas a Justiça, a gente sabe que ela é lenta, dizer, se pronunciar, aliás, a respeito de todas essas indagações de caráter legal que estão sendo feitas pela FNP e pelo Sindimar, e outras tantas pela FUP. Enquanto isso, nós estamos sofrendo descontos enormes, alguns descontos impagáveis, inclusive. E aí, só para complementar, eu creio que você já falou, mas caso você tenha alguma informação relacionada com os descontos abusivos que estão sendo praticados, existe por parte da FNP alguma ação nesse sentido e qual o resultado dela? Bom, Angelo, vamos lá. Essa ação existe, não sou eu que estou acompanhando, ainda não tem um resultado final, mas estamos sim buscando discutir tudo isso. Talvez o Marcos possa dar mais informações sobre esse processo. Ok. Eu estou... Se você me permite, vou aproveitar a oportunidade, né? Já estou furando a fila aí. O que acontece? Nós temos uma ação que foi feita, uma das primeiras demandas relacionada à cobrança por boleto. Quando se iniciou a cobrança por boleto, nós fizemos uma ação em nome da FNP para impedir essa prática, né? Com base no que está previsto no próprio acordo coletivo, conseguimos uma liminar. Temos uma ação relacionada à margem consignável de 13%, porque no novo acordo coletivo existia a previsão de que essa margem seria superior
caso não fosse priorizado, se não me engano era 30%, caso não fosse priorizada a cobrança, né, caso fosse priorizada a cobrança desses valores pela Petz, mas a Petz priorizou os descontos dos empréstimos, então nós conseguimos também uma liminar assegurando que fosse mantida a margem consignável de 13% para esse pessoal que tem empréstimo. E também temos uma outra ação relacionada ao equacionamento do MS, para impedir que se cobrasse esse equacionamento da MS sem que, de fato, fosse demonstrado os números, a origem, o valor que está sendo cobrado. Por quê? Porque a empresa chamou a FNP para algumas reuniões relacionadas a esse equacionamento do MS. A partir do momento que a FNP solicitou informações, dados sobre aqueles valores que pretendiam cobrar, né, dos assistidos, a Petrobras não cedeu essas informações, não disponibilizou, e com isso nós conseguimos uma liminar, né, na justiça para impedir que essas cobranças relacionadas ao equacionamento do MS fossem efetivadas. Mas todas essas demandas aí estão judicializadas, tem casos que teve liminar, como o Paulo disse, eu também não acompanho só as questões previdenciárias, né? Essa matéria de cunho trabalhista, quem acompanha é o doutor José Henrique mesmo, é o José Coelho, é o outro irmão, né? E essas questões trabalhistas, nós conseguimos bons resultados, conseguimos liminares no primeiro momento. Pelo que eu tenho conhecimento, essas liminares se mantêm. A Petz, recentemente, em resposta a um ofício que enviamos a ela, esclareceu que esse desconto da AMS, ela estava observando o território, né, de abrangência da FNP e não a situação do aposentado, do assistido naquela situação. Então, por exemplo, muitos aposentados que estavam na base da FNP, por exemplo, moram aqui em São Paulo, por um, sei lá, motivo qualquer, ele mudou para alguma outra localidade que não é base da FNP. Para essas pessoas, a Petz entendeu que a liminar não teria aplicabilidade. Então, nós estamos discutindo também essas questões relacionadas à aplicabilidade, a quem deve ser aplicada essa liminar, né, que foi assegurada, ou não. Então, existem casos de descumprimentos, aqueles casos que houve descumprimento e nos chegaram documentos, informações, nós também já noticiamos nos autos. Então, a princípio, no âmbito da Justiça do Trabalho, eu não tenho muito, nem me preparei, nem com os processos para lhe falar, né? Mas, por questão de responsabilidade do Dr. José Henrique, mas eu posso te dar essas breves informações aí. Caso seja necessário, a gente pode até marcar um dia com o Dr. José Henrique só para tratar dessas demandas especificamente, tá bom? Aceito já. Então, eu acho que o que dissemos em relação à AMS já é suficiente, já é bastante longo para cada um de nós se acostumar com tantas questões relacionadas à AMS e APS e pensar numa coisa bastante óbvia. Nos aposentamos para viver em tranquilidade e estamos vivendo em turbulência. E nos preparar para que enfrentemos com galhardia as lutas que ainda estamos por travar com Petros, com Petrobras e com a APS. Ao doutor Paulo, eu agradeço e deixo aqui o espaço, se ele quiser se despedir, quiser dar algum outro recado para concluir a sua explanação, fique à vontade. Oi, Angelo, tudo bem? Não, gostaria de agradecer, sim, a participação e estar participando desse meio que, de uma certa forma, acaba trazendo aí informação e hoje a informação é muito importante. E saber que estamos aí na luta, sempre, né, lutando aí pelos petroleiros. A luta é árdua, mas estamos aí, se Deus quiser, vamos alcançar nossos objetivos e obter êxito aí nas nossas demandas. Te agradeço imensamente pela disponibilidade e tenho certeza que os colegas petroleiros que irão ver o vídeo, com certeza também enviarão a vocês todos, a você, Paulo, e ao Dr. Marcos, o seu agradecimento. E te agradecendo e já pedindo ao Dr. Marcos para começar
a sua árdua tarefa de tentar dizer para a gente, de uma forma que a gente não se assuste tanto, né? Como é que está essa situação, como é que ela começou, como é que ela caminhou e aonde nós estamos hoje no relacionamento com a Petros, entre as associações, os sindicatos, num tema bastante caro a cerca de 2.000 participantes da Petros, que estão topados e, de uma forma inusitada, de uma forma, eu diria, muito estranha, a diretoria da Petros resolve interpretar o artigo 1541 do Estatuto de uma forma absurda e dizer que o reajuste que não aconteceu nos últimos 4 anos para os não repactuados não aconteceu por conta de estarmos no teto, quando todos nós sabemos que o teto existe sim, mas quando nós nos aposentamos, depois disso, é só seguir o artigo 41. Doutor Marcos, boa tarde de novo para você. Te agradeço imensamente por estar aqui com a gente esclarecendo esses pontos. A palavra é sua para falar um pouco de você e desse tema que tem aborrecido bastante a todos nós. Ângelo, só um inteirinho, antes do Dr. Marcos começar a falação dele. Você falou em tranquilidade, né, na aposentadoria. Então, vou fazer uma pequena associação. A gente se preparou, né, durante décadas para ter realmente uma aposentadoria tranquila, como se fosse um lago ou uma lagoa, tipo a Rodrigo de Freitas. E, no entanto, o que sobreveio sobre nós? Um rio aéreo, tal qual esse que nasceu na Amazônia e despejou tudo de uma vez em Petrópolis. É isso que está acontecendo com a gente em linguagem figurada. Pode crer. Doutor Marcos. Vamos lá. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade. É sempre um prazer aí estar ao lado do Ângelo, do Rick, dos demais que também acompanham a gente no fórum. É bem bacana. A gente está todo dia aprendendo junto, todo dia evoluindo, né? E é isso. É importante para as pessoas que estão em casa, que não têm essa intimidade toda com o tema, que realmente recebam a informação de uma forma mais clara, objetiva e possam entender, até para poder defender os seus interesses. Porque muita gente, eu vejo, é muito aposentado, principalmente aposentado, né? Falo mais em relação a pets, fica em casa, sentado, aguardando, vendo o Big Brother, esperando as coisas acontecerem e, de fato, está sob uma ameaça constante aí dos seus direitos. Mas vamos lá. Vamos falar especificamente, de forma bem objetiva, em relação a essa questão da limitação do teto, que a princípio não existe no regulamento. Como o Ângelo bem colocou, a Petros, ela pratica um teto de salário de benefício quando, de fato, não existe previsão regulamentar. Então, para as pessoas entenderem melhor como que funciona. A Petros, ela tem um regulamento, esse regulamento se aplica para aquelas pessoas que estão na condição de assistido e naquelas pessoas que estão na condição de participante, que ainda não estão na condição de assistido. Existe tanto previsão relacionada a benefício, como também previsão de custeio, né, de contribuição. Então, no regulamento Petros, existe lá uma previsão de que há um limite teto para contribuição. Então, o que é o salário de participação? O salário de participação é aquela base de cálculo para se recolher a contribuição mensal. E o que prevê o regulamento? O regulamento daquelas pessoas... o pessoal trata aqui de não repactuados e repactuados, mas é interessante que a limitação ela se deu somente para os não repactuados. No entanto, o regulamento dos repactuados também tem o mesmo texto. Então, como que funciona? Existe lá no regulamento para aquelas pessoas que ingressaram na Petros antes de 1982, que existe um limite de teto de salário de participação. E qual que é esse limite teto? Era o salário do superintendente geral de departamento.
A função de superintendente-geral do departamento, Ângelo, ela foi extinta no ano de 2000. Só que a Petrobras continuou informando o reajuste que era dado para a função do RGF. Ela traçou uma analogia e falou, a função do superintendente-geral do departamento não existe mais, o que equivale a essa função é RGF. Então, a partir de 2000, com a extinção da função do superintendente-geral do departamento, a empresa começou a informar o reajuste aplicado ao RGF. Só que a função de RGF também foi extinta em 2008. O que a empresa fez? A empresa começou a informar os reajustes assegurados à categoria a partir de 2008. Para nossa surpresa, no ano de 2019, as pessoas que tinham um benefício acima dessa média, né, do superintendente-geral do departamento, posteriormente RGF, não sofreram reajuste. E a Petros informou simplesmente que ela tinha um entendimento de que havia um teto de salário de benefícios, sem que haja, de fato, previsão no regulamento, e que, como não houve reajuste, a empresa não informou reajuste para determinadas funções equivalentes, né, que a princípio seriam aquelas pessoas que têm remuneração global, aqueles que tinham função gratificada na ocasião, os famosos gerentes, né, que não houve reajuste, então, a princípio, a Petros não aplicou o reajuste em 2019. Naquele momento surgiu o problema. Nós fomos procurados, inclusive o doutor Luiz Fernando, do Sindicato RJ, também conversou conosco, e a gente até desenvolveu essa ação conjuntamente. Nós desenvolvemos uma ação civil pública em nome da FNP, e nessa ação civil pública, nós relatamos o absurdo que estava sendo praticado. Ou seja, primeiro, não existe previsão regulamentar de teto de salário de benefício. Segundo, se a patrocinadora não informa o reajuste, a empresa, no nosso entender, deveria aplicar o reajuste normal, assegurado pelo acordo coletivo de trabalho, e não fez porque ela entende que a empresa que deve informar o reajuste que foi aplicado para essa função. E com isso, o que acontece? Essas pessoas tiveram o salário global, já que são não repactuados, congelado. Se o benefício do INSS aumenta, reduz o benefício pago pela Petros. Então, essas pessoas praticamente foram condenadas a um dado momento deixarem de receber o benefício de suplementação da Petros, com o passar dos anos, né? Ainda mais se a gente considerar uma inflação, como foi agora no ano que passou, o IPCA, salvo engano, foi 10,42 para setembro, né? Então, em 10 anos, acabaria o benefício dessa pessoa. E pior, o que é pior que isso? Todas aquelas pessoas, porque muita gente, viu, Ângelo, entende, que fala, não, mas eu não estou limitado ao teto, isso é um problema de quem tinha função gratificada e não tem nada a ver comigo, não vou me mexer por conta desse assunto. Mas não é bem assim. Primeiro, não é só quem tem função gratificada que teve essa limitação. Por exemplo, aqui na base do LP, que nós temos uma frequência maior de atendimento, e existem vários operadores, várias pessoas que desenvolviam funções aí de manutenção e tudo mais, e estavam com esse benefício, entre aspas, ilegalmente limitado ao teto. Então, a princípio, o que acontece? Essas pessoas estão com benefício limitado, numa determinada faixa. Aquelas pessoas que ganham menos, daqui 1 ano, daqui 2 ou 3 anos, daqui a algum determinado momento, elas vão alcançar esse limite e também automaticamente vão se tornar limitados, né? Então, na nossa ação, nós ajuizamos essa ação em 2020, ou seja, o ano de 2021 ainda não tinha reajuste, em 2020 o reajuste foi 0, então não havia o que ser aplicado, né? Então, nós ajuizamos essa ação em 2019, por conta da pandemia, a Petros, salvo engano, foi intimada no início de 2020, e a partir de então, ela nos procurou, quando ela apresentou a defesa, nós ajuizamos a ação em 2020, ela foi intimada em 2021, tá? Então, quando ela foi intimada para apresentar a defesa, ela procurou o fórum, né, que é composto pela FNP, pelas demais entidades, buscando uma solução para esse problema. A solução que ela trazia era a realização de um termo, né, um termo de compromisso, que as entidades não judicializariam essa questão, e ela reconheceria o direito a esse reajuste. Nós evoluímos muito com o termo, porque esse termo, inicialmente, havia a previsão de alteração regulamentar, nós entendíamos e entendemos ainda
de que essa alteração regulamentar provavelmente traria um prejuízo, porque ela não viria somente uma alteração regulamentar relacionada a esse tema, mas certamente, como a Petros ela estava obrigada a fazer uma alteração regulamentar por conta da portaria 341 e 342 da Previc, que era para extrair o artigo 48, inciso 8, 9, aqui o inciso já, cada regulamento é um inciso que trata daquela responsabilidade da patrocinadora em relação aos impactos no plano, quando decorrentes da política salarial, né? Então, nós não concordamos com isso e também exigimos que fosse assegurado o pagamento dos valores em atraso. Então, esse termo aí, ele foi negociado por vários meses e chegamos num patamar que nos atenderia dando uma solução para os anos de 2019 e para o ano de 2021, né, 2019 e 2021, aplicando o índice da categoria para 2019, que era 2,3%, e para 2021, 10,42%. A Petros, então, a gente chegou nesse termo final, né, eles colocam lá um compromisso de não judicialização, mas é um compromisso, a princípio, sem penalidade, né, e que também nós não enxergamos um prejuízo, porque se o direito ali que está sendo reivindicado, está sendo reconhecido e pago, também a gente não viu nenhum tipo de prejuízo em acordar que não haveria judicialização. Além disso, a não judicialização seria específica em relação aos sindicatos, né? Ou seja, a pessoa individualmente ela pode reivindicar o que ela quiser, pode ajuizar uma demanda judicial, caso se sinta prejudicada. Mas, de qualquer forma, chegamos aí a um texto final desse termo. A Petros exigiu que esse termo fosse assinado por todas as entidades. As entidades, para dar legitimidade ao termo e para passar toda essa informação para a categoria, fez diversos informativos e, ao final, levou para aprovação em assembleia, conforme combinado no fórum. Então, os sindicatos da FNP levaram a aprovação em assembleia, os sindicatos da FNP aprovaram essa questão. A FUP, eu não posso falar em nome deles, né, mas a FUP ainda não levou essa questão para a assembleia, existem alguns pormenores, eles estão querendo definir algumas questões relacionadas à alteração regulamentar, né, nós temos que respeitar, por sinal, né, a vontade, o interesse e, de fato, o encaminhamento que foi dado, e acreditamos, de fato, que esse encaminhamento vai se dar no sentido de ser levado para a Assembleia, e, ao final, esse termo vai acabar sendo assinado. É o que eu acredito que vai acontecer. Nesse termo, inicialmente, existia como eu dito, né, existia a previsão de trazer uma alteração regulamentar para já dar uma solução para os anos de 2022 e anos seguintes, né? Só que nós pedimos, né, e chegamos à conclusão de que a extração desse tópico que tratava da alteração regulamentar era essencial. Por que era essencial? Porque se a gente colocasse no termo e viesse uma alteração regulamentar que trouxesse qualquer tipo de prejuízo para a categoria, nós poderíamos, se tivesse no termo, teríamos uma dificuldade de judicializar essa questão. Retirando do termo, qualquer alteração regulamentar que venha a ocorrer em prejuízo dos assistidos, né, dos participantes em geral, não só dos assistidos, nós teremos aí facilidade, né, não teremos nenhum tipo de comprometimento, poderemos judicializar essa questão. Então, a princípio, prosseguiu dessa forma, né, e certamente a Petros, para 2022 e os anos seguintes, ela deve, de fato, trazer uma alteração regulamentar. E por quê? Porque, inclusive, ela já vinha sendo cobrada pelas patrocinadoras, que introduzisse uma alteração, trouxesse uma solução para essa questão. Então, é isso. Nós temos uma ação judicial, como dito, uma ação civil pública. A ação civil pública que nós ajuizamos, ela ainda não foi julgada, ou seja, ainda está em primeiro grau. Como todos sabem, as demandas judiciais não são a melhor solução, tá? Por vezes, se faz necessário, se faz essencial, até para uma provocação da outra parte, né? Mas não é o melhor caminho, porque pode demorar muito tempo.
A exemplo da ação civil pública que nós temos de cobrança da Petros, que é de 2001, nós estamos em 2022, ou seja, a ação tem 21 anos e aguarda julgamento em primeiro grau. Então, nós entendemos que, de fato, existe uma obrigação da Petros cumprir o regulamento, ela não precisaria estar exigindo qualquer assinatura de termo das entidades, bastava ela seguir o que o regulamento reza, que não impõe qualquer limitação de salário de benefício para quem entrou até 1982. No entanto, nós sabemos também que se não colaborarmos e para que haja uma solução imediata, o judiciário pode demorar muito tempo para nos dar a resposta que nós pretendemos alcançar. No mais, sabemos também que o judiciário nem sempre atende às pretensões que nós colocamos, né, para uma solução. Então, por exemplo, nessa ação mesmo que nós demonstramos, no meu ponto de vista, claramente a ilegalidade decorrente dessa aplicação de um limite teto para 2019, o Ministério Público foi na da empresa e opinou pela improcedência da ação. Eles falam, não, realmente, se o regulamento tem previsão para os não repactuados de que o reajuste está atrelado à informação da patrocinadora do reajuste que foi aplicado para a função, e se não houve reajuste, realmente a Petros assiste de razão em não reajustar o salário de benefício. Só que nós devemos lembrar de 2 pontos fundamentais. Um deles, o estudo atuarial do plano dos não repactuados, ele foi calculado, ele foi projetado com base no IPCA. Ou seja, o próprio estudo atuarial prevê, por exemplo, que o reajuste seria aplicado pelo IPCA nos anos seguintes, ou seja, prevê para verificar, vamos dizer assim, se o plano está saudável, né? Ele leva em consideração o IPCA e não sofreu, né? E os reajustes não foram aplicados. Então, hoje nós temos reajuste e temos benefícios limitados a 27 mil quebradinhos, quando o próprio estudo atuarial da Petros leva em consideração o valor de 29 mil uns quebrados, eu não me lembro os números exatos. Então, é uma situação absurda. O próprio estudo atuarial prevê a aplicação de um índice para verificar se o plano está saudável e eles não aplicam esse índice. É uma coisa, assim, surreal. Além disso, nós temos uma outra problemática. Qual que é a outra problemática? O texto do regulamento dos repactuados é igual. Coloca lá um limite de salário de participação, lembrando, salário de participação é uma coisa, salário de benefício é outra, salário de participação é aquela base de cálculo para a contribuição mensal, quando a pessoa está ativa, né, na empresa, e salário de benefício é aquele salário que a pessoa recebe após a condição de assistido. Então, são bem diferentes. O que acontece? O texto claramente dispõe nesse sentido, tanto no regulamento dos não repactuados, como dos repactuados. Só que, para os repactuados, a Petros aplicou um reajuste. E por quê? E o que ela justifica? Ela justifica que o reajuste não está atrelado a nenhuma tabela salarial, é um índice, então o índice que foi projetado foi aplicado. Ou seja, é um negócio assim que é até de difícil compreensão. E por mais que seja assim absurdo na minha avaliação, eu entendo que o judiciário poderia e deveria assegurar esse direito. De qualquer forma, nós não podemos contar com a morosidade da justiça. Por isso, essa indicação de assinatura do termo, entendeu, Ângelo? Então, o que acontece? O termo é o melhor dos mundos? A princípio, não é o melhor dos mundos, entendemos que não sequer seria necessário, mas é o que está colocado, é uma possibilidade viável, que assegura o reajuste de 2019 e 2021, traz uma solução para esse problema que nós estamos vivendo, assegura o pagamento dos atrasados para essa turma, né, de forma atualizada, porque já, inclusive, embora no texto não constasse que esses atrasados seriam devidamente atualizados, nós já conversamos com a Petros a respeito disso, e a Petros assegurou que esses valores seriam atualizados, e nós já deixamos claro que aprovamos em assembleia com ressalva, inclusive no Rio de Janeiro, que o termo só seria assinado se fosse alterado o texto e fosse colocado ali claramente que esses atrasados serão devidamente atualizados. Então, a princípio,
é algo relativamente simples, né? Por isso que eu tento aí ser o mais objetivo possível, e a gente, por fim, né, acaba se deparando com essa situação esdrúxula, né? E que, infelizmente, nós dependemos da boa vontade da Petros, né? Muitos entendem que não deveria assinar o termo, porque os responsáveis pela Petros provavelmente seriam penalizados, mas o que a gente tem como objetivo principal é assegurar a qualidade de vida do petroleiro, né? Se o funcionário da Petros vai se assinar o termo, não vai ser penalizado, para mim não traz muito, vamos dizer assim, não me traz nada de útil. Por quê? Porque a Petros simplesmente ela apresenta lá o parecer do Ministério Público, o parecer do escritório jurídico que contratou para dar base a essa condução que ela tem dado a esse assunto, e vai falar, não, nós agimos aqui de acordo com o que o regulamento nos impõe. Então, a princípio é isso. Na minha avaliação, o petroleiro ele está muito endividado, entre aspas, né? Ele está com boa parte dos seus rendimentos comprometido com aumento de assistência médica, com contribuição extraordinária, equacionamento de MS, quem não tem liminar, aumento da margem consignável para quem também não tem liminar, de 13% para 30%. Ou seja, o petroleiro está numa situação delicada, né? Uma situação bastante delicada. E aí, a gente não pode deixar de dar a devida importância para um reajuste de 2,3% mais 10,42%, né? Que certamente vai ajudar em muito quem está nessa condição, e vamos evitar dar uma solução para isso, né? Também vamos corrigir aquelas pessoas que estavam na condição de participante ativo e passaram recentemente para a condição de assistido, porque tiveram a base de cálculo calculada com base num valor reduzido, né? E certamente evitaremos que esse problema aí ele venha a se perpetuar, porque eu acredito que com a assinatura do termo, a tendência é que a Petros traga uma solução aí para os anos seguintes, aí 2022 seguintes, e nos possibilita, inclusive, como dito, né, por não constar no termo, judicializar aquilo que não nos interessar. Então, a princípio, isso daí é um breve resumo, né? Eu fico aqui, se tiver algum questionamento, eu estou aqui à disposição para responder. Ô, Marcos, acima de tudo, você me deixou quase sem pergunta nenhuma, tá? Mas como as coisas são... Então, queria, antes de mais nada, lhe parabenizar, assim como ao doutor Paulo. Você discorreu assim, linear, de forma linear, do início ao fim, sobre esse imbróglio que a Petros criou porque quis. E, se você permite, eu quero ressaltar para os nossos colegas que vão ouvir a sua palestra e a do Paulo, uma coisa de extrema importância. O regulamento de não repactuado e de repactuado é exatamente igual, né? Como você acabou de informar para a gente e como todo mundo sabe. Os repactuados foram sendo reajustados normalmente. Os não repactuados, a Petros encontrou um álibi, sabe-se lá de onde, para dizer que existe um teto. Todos nós, inclusive o Akira, né, diretor da Petros, que com certeza vai ver esse vídeo, e o presidente Bruno, que também verá o vídeo, receberam uma carta do Ângelo Cataldo pedindo que informasse objetivamente qual era o item que eles estavam utilizando do regulamento para terem esse entendimento. Já decorre mais de um mês, não houve resposta. E nem haverá, porque simplesmente não há nenhum item no regulamento que diga que isso deve ser feito com os não repactuados. É para se agir exatamente igual como foi feito com os repactuados. Existe um teto, sim, como você deixou muito claro, quando nós deixamos de ser empregados, né, para calcular a nossa aposentadoria e passamos a ser
aposentados. Aí sim, a partir daí, como é público e notório e sabido, inclusive, pelo Akira e por Bruno e pelos demais diretores da Petros, não existe mais teto. O que existe é reajustamento conforme o artigo 41. E isso não foi feito em relação aos não repactuados. E aí vai mais um esclarecimento, né? Aproveitando as deixas que você permitiu. Essa questão não é somente relacionada a gerente geral, gerente executivo. Ela também diz respeito àqueles colegas nossos que trabalham em turno, que trabalham embarcados e que têm um salário alto por conta disso. Essas pessoas que durante 20, 30, 40 anos, como é o meu caso, que contribuíram no teto, no limite, não estão sendo reajustados. Desculpe a expressão, é uma puta sacanagem que foi desejada, que é desejada pela diretoria da Petros. Tudo bem, eu acho que mais vale um péssimo acordo do que uma briga ruim. Nós não queremos briga. Por outro lado, o diretor Akira, convenhamos, né, diretor Akira, pelo amor de Deus, está na hora do senhor dar a mão à palmatória e discutir o que é importante. Se nega a discutir essa questão, tudo bem, vamos assinar o termo. Depois de passarmos 6 meses, né, com a ajuda enorme sua, doutor Paulo, doutor Marcos, e de outros advogados e outros colegas que entendem da questão Petros, a gente chegou a um termo que não vai prejudicar nem a Petros, nem os erros que a Petros fez e está fazendo, e tampouco a nenhum de nós. E aí surge, aí eu queria pedir uma opinião técnica, não, se o senhor não quiser dar a sua opinião, porque se trata de uma decisão da FUP, eu vou entender, mas queria que o senhor explicasse o que significa a carta que a FUP colocou como uma premissa para que ela possa colocar em assembleia o termo de assinar ou não, quando esse termo não prejudica de jeito nenhum aqueles colegas nossos que repactuaram e tampouco 90% da população que é atendida pela Petros. É uma população reduzidíssima, talvez 1% da massa de aposentados, que está nessa situação. E que outros colegas, 99% dos colegas, não estão. Nós estamos sem reajustamento por um entendimento equivocado da Petros. Quando nós conseguimos equalizar, inclusive com a participação de todas as entidades, aí surge uma carta que coloca uma trava nesse reajustamento, né? nesse acerto de contas. O que é exatamente essa trava, doutor Marcos? Ângelo, essa eu vou ficar te devendo, porque nós temos que respeitar a autonomia, né, de cada entidade, e nós podemos falar em nome da FNP, estamos fazendo de tudo que está ao nosso alcance e que não traga, de uma forma que não traga prejuízo aí para o participante, e eu não posso, né, eu posso me limitar, né, às questões aí que eu acompanho diretamente, mas respeito a autonomia das demais entidades, cada um conduz de uma forma. Então, esse questionamento aí eu vou ficar te devendo dessa vez, tá bom? Mas ainda voltando a essa questão do teto, nós podemos observar que existem também outros problemas em relação, as pessoas têm que se atentar ao seguinte, o teto que nós estamos falando, né, que estamos tratando aqui, essa questão do teto que foi aplicado no nosso ver indevidamente, ele se limita àquelas pessoas que ingressaram na Petros até 1982. Depois de 1982, existe um outro teto, né, a princípio, que foi aplicado, um teto de salário de participação, que depois virou teto de salário de benefício, é uma confusão tremenda, e também tem problemas ali, mas eu acho que, inclusive, a gente pode programar e ser objeto aí de uma outra, de uma outra exposição, né? Mas, em relação ao teto 1, cabe a mim, assim,
concluir, né, que, de fato, me parece que a composição administrativa é o melhor caminho, é o caminho mais rápido, né, é o que traria aí uma solução mais eficaz neste momento. Então, continuamos aí apoiando a assinatura do termo e estamos aguardando aí, de acordo com a autonomia da FUP, das demais entidades aí, que, a partir do momento que se sentirem à vontade para levar em assembleia, e tão logo tenhamos algum posicionamento, né, certamente traremos as informações para os interessados. Porventura, não ocorreu a assinatura do termo, houve algum tipo de divergência e não foi assinado o termo, não podemos esquecer que a FNP tem uma demanda judicial relacionada ao ano de 2019 e certamente nós, se não for corrigido esse problema, nós faremos uma nova demanda relacionada ao ano de 2021, se for necessário 2022, se for necessário 2023 e por aí vai, né? Nós queremos uma solução, se não for por bem, que seja por mal, mas nós precisamos de uma solução. Essas pessoas necessitam de uma solução para poderem prosseguir com o mínimo de dignidade. Muitas pessoas, eu já ouvi até de petroleiro mesmo, mas essas pessoas têm um benefício maior, elas não precisam. Não, todo mundo precisa. A pessoa, ela está acostumada com um padrão de vida um pouco maior, ela exerceu uma função gratificada, mas certamente ela se dedicou para exercer aquela função, deve ter feito vários cursos, talvez várias pós-graduações, né? E, de certa forma, ela se adaptou àquele salário. Da mesma forma que a gente verifica aí, às vezes, não é raro, né? No Brasil a gente vê muito, pessoas que sobrevivem com salário mínimo e a gente não consegue imaginar como, né? Como que essas pessoas vivem com salário mínimo? Porque elas se adaptaram, vivem de acordo com a condição que aquele salário impõe, né? Da mesma forma, aqueles que recebem 28 mil, eles têm, muitas vezes, um filho numa faculdade particular, tem uma série de despesas, né? Tem uma série de compromissos, e também, como dito, né, tem compromissos de contribuição extraordinária, que são todos proporcionais ao salário, né? Quanto maior o salário, também maiores os descontos, né? Sim. Então, é assim que funciona. Mas, de qualquer forma, eu vou permanecer aqui, se houver outro questionamento aí, que esteja ao meu alcance, né, e que seja, de fato, aqui restrito à minha atuação na condição de representante da FNP, eu estou aqui à disposição para responder. Eu tenho sim, Marcos. Primeiro, eu queria te dizer que eu entendo perfeitamente a sua posição de não declinar sobre o conteúdo que foi comandado à FUP da FUP para Petros, nenhum problema. Eu conheço, eu sei, não estou de acordo. O Paulo César, da FUP, e o David, da FUP, têm áudios meus explicando e discordando radicalmente. Aliás, no grupo do fórum, eu já me coloquei com bastante ênfase sobre essa questão. Eu lhe faço apenas uma pergunta adicional, porque você matou todas as outras perguntas na sua dissertação. Caso a Petros não atenda a demanda colocada pela FUP, o que pode acontecer? Bom, aí vamos depender exclusivamente da Petros, né? Se ela vai querer dar uma solução independente de termo, porque a posição que ela tinha inicialmente colocada é que haveria a necessidade da assinatura de todas as entidades, né? Então, vai depender de que forma que a Petros vai querer conduzir isso. Se ela vai querer dar uma solução para 2022 para frente e deixar isso passivo com uma discussão judicial, é uma possibilidade, né? Ela pode simplesmente, como ela já adiantou, a princípio, que pretende fazer uma alteração regulamentar em relação a esse ponto, ela pode vir simplesmente fazer uma alteração no regulamento, buscando uma solução para 2022 em diante, e deixar o passivo de 2019 e 2021, que somente são 1.800 pessoas, para ela não vai ter grandes consequências, entre aspas, né? Na realidade, quem paga a conta sempre, ao final, é o participante, né? Mas, de qualquer forma, a gente não sabe de que forma que eles vão conduzir essa questão. Então, temos que aguardar, né? Aguardar e ver o que vai acontecer.
pediria que você me corrija no meu raciocínio se eu estiver errado, né? Nós temos dois cenários, basicamente, né? Quando eu estava na ativa, eu trabalhei com planejamento estratégico, e planejamento estratégico a gente faz cenários, né? Aqueles que são plausíveis, possíveis e aqueles que não têm a menor chance, né? Nesse caso, nós temos dois cenários com igual possibilidade. Um, a Petros aceitar o que a FUP pede, a FUP pede que a Petros encaminhe uma mudança de regulamento para o Conselho Deliberativo e que o Conselho Deliberativo se manifeste a respeito e, a partir daí, a FUP irá colocar, pode ser que eu esteja me enganando em alguma coisa, peço desculpa aos colegas da FUP, caso eu esteja atravessando o samba. E, a partir daí, a FUP vai colocar em votação em assembleia essa questão. A outra possibilidade é a Petros simplesmente não aceitar, né? E, não aceitando, não há termo assinado, porque a Petros entende que, pelo menos, a FUP e a FNP devem assinar esse termo, e os seus sindicatos, né? Antes que eu me esqueça, não fazendo questão, como ela já declarou em reunião, que as associações assinem esse termo. Dito isso, com esses dois cenários, vai acontecer um terceiro, né? Que é o que você predisse, que seria a judicialização, né? De novo, do ano 2021. O que eu acho que seria, por parte da diretoria da Petros, uma enorme falta de cuidado com aqueles que, durante 40 anos, 30 anos, 25, quase 50 anos, se dedicaram a contribuir e, por uma interpretação errada, equivocada, da parte de quem administra a Petros hoje, ela insiste em entender que existe um teto para os não repactuados. Ora, se não existe teto nenhum, aí eu queria a sua opinião em respeito a disso, embora você já tenha dado. Se não existe teto para os repactuados e o regulamento é o mesmo, por que existe teto para os não repactuados, considerando que o regulamento é o mesmo? Apenas a forma de reajustamento é diferente. Por favor. Oi, Angelo, eu também gostaria de ter essa resposta, que eu também gostaria mesmo que a Petros me respondesse, não tenho a mínima ideia, mas, a princípio, o que foi dito é que, como está atrelado ao reajuste, né, da função, e eles estão atrelados ao índice, eles aplicam o índice pronto e não aplicam lá aquele limite teto. Até porque não existe teto de sala de benefício, como dito aqui já reiteradas vezes. Então, a princípio, foge ao meu entendimento a condução que vem sendo dada, né, a condução que se deu essa questão. Eu acho que, de fato, é uma ilegalidade, né? Buscamos a correção da ilegalidade através do judiciário. O judiciário, infelizmente, nem sempre atende aquilo que pretendemos, e quando muitas vezes atende, não atende num prazo razoável, né, por conta dos recursos que são possíveis. Então, realmente fica difícil. Injustiça, né? Na realidade, é um problema. E vale aqui também dar um esclarecimento, viu, Ângelo, que eu estou aqui tratando do termo como representante da FNP, da categoria petroleira. Esse termo, ele é mais amplo, né? Esse termo, ele trata tanto do reajuste daquele pessoal da Petrobras, né? Como já foi amplamente exposto aqui, mas também trata da questão relacionada aos assistidos que estavam vinculados à distribuidora, atualmente Vibra, né? E eu não tratei dessa questão aqui, por quê? Porque os sindicatos que representam a Vibra, federações, são outras entidades, né? O Sintramico, FETRAMICO, são várias entidades. E eu também não sei de que forma que essa situação está sendo conduzida lá. Por quê? Pode ser que a gente tenha conseguido
levar para a Assembleia e aprovado nas Assembleias na base da FNP. Pode ser que daqui a pouco, por exemplo, a FUP se posicione, coloque em Assembleia e seja aprovado lá, e venha lá o FETRAMICO, SINTRAMICO e não aprove nada. Embora o nosso assunto seja diferente, o termo é único. Eu também não sei de que forma que a Petros conduziria essa questão, né, se assim acontecesse. Então, assim, são várias variantes que não cabe aqui a nós tentar adivinhar, né, que caminho que vai ser dado. Nós temos que aguardar, torcer, né, levar informação para o participante, que isso é fundamental, porque as pessoas só podem questionar, só podem exigir o seu direito a partir do momento que tem conhecimento, né, da norma, do regulamento e do direito que lhe assiste. Então, é fundamental, Angelo. O que a gente tem que fazer? Levar conhecimento para quem está sendo diretamente prejudicado. Isso. Hoje, e eu costumo sempre falar em alguns vídeos, que eu falo não só de PETs, mas de regime geral, de previdência social, que a pior coisa que pode acontecer é a pessoa não conhecer os seus direitos. A partir do momento que ela não conhece seus direitos, ela não tem como exigi-los, né? Então, é fundamental que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo, questionem, né, qual a solução, quando vai vir uma solução, e confiem, né, nos seus sindicatos, que todos trabalham aí, a gente trabalha arduamente, se dedica, inclusive se priva de muitas coisas, com o objetivo principal de, uma certa forma, atender essa categoria que estamos aí vinculados. Como o Dr. Paulo colocou, estamos há 20 anos aí trabalhando para a categoria petroleira, já somos apaixonados aí pelo tema, né? Por Petros, pelas discussões vinculadas à Petrobras, isso aquece aí o nosso coração, dá vontade de trabalhar todo dia em busca desses direitos aí. Graças a Deus, conseguimos aí muitas vezes alcançar o objetivo, né? Mas como advogados estamos sempre aí dependendo do judiciário. Então, Angelo, eu acho que o recado foi dado, né? A informação que as pessoas que lhe acompanham precisam, acho que foi passada aí com uma certa clareza, e eu acho que agora é deixar, né, o tempo passar e ver qual vai ser o resultado disso tudo. Certeza absoluta, Marcos. Marcos Coelho, eu gostaria só de fazer uma pequena observação. Um instantinho, Ricardo. Eu fiquei... Só um instantinho. Eu vou passar... Eu fiquei com a... Vai. Só um minutinho aqui. Vai. Com a sua brilhante e praticamente sem palavras, sem ter o que perguntar. Sem ter o que perguntar. Quer dizer, a César, o que interessa se foram 500, 1.000, 2.000 pessoas, mas por uma questão de equidade e de justiça, essas pessoas, seu esforço pessoal durante os anos que contribuíram na Petrobras com seu trabalho, com a sua dedicação, fizeram sim jus a essa reivindicação com referência ao teto 1. E como todos os demais trabalhadores têm o seu reajuste, por que eles não vão ter? Então, é uma questão de justiça acima de tudo. Então, vamos lutar por isso até conseguir o que esse grupo de pessoas fazem jus. Obrigado. Ricardo, eu ia te passar... Com certeza, porque agora vamos aproveitar aqui para o doutor Marcos e o doutor Paulo responderem, já se despedirem, e aproveitando e agradecendo antecipadamente a boa vontade, a disponibilidade dos irmãos Coelho, advogados associados, ou melhor, José Henrique Coelho, advogados associados, os irmãos, 2 deles estão aqui, não sei se tem mais de 3, mas nós temos muito respeito por vocês, em particular ao doutor Marcos, com quem eu já
participei de inúmeras reuniões durante o estudo e a discussão do novo PED, né? Do PED 2015-2018, e a qual eu tenho muito respeito profissional e pessoal. Obrigado pela disponibilidade de trazer a cada um dos colegas que vai ver esse vídeo informação objetiva, sintética e, como é que se diz, e verdadeira, acima de tudo. Isso que importa. Por favor, doutor Marcos. Angelo, eu venho agradecer a oportunidade. Esse tema, cada vez que eu falo um pouquinho, me vem mais algumas coisas para dizer, né? E eu vou aproveitar esse último minutinho só para trazer atenção a um ponto. Aquelas pessoas que às vezes questionam, mas se existisse um limite de teto, se existe um limite de contribuição, eu automaticamente não vou estar com o meu benefício limitado, não vou estar com o meu benefício limitado, o que acontece? A gente verifica aí diariamente que pode ter uma variação, índice de correção, acordo coletivo, e além disso, existem muitas pessoas que acabam assegurando alguns direitos no âmbito da Justiça do Trabalho que possibilitariam que o benefício fosse muito superior àquela base de cálculo que eles estavam pagando. Por exemplo, uma pessoa que pediu uma equiparação salarial com um colega do lado, e ele ganha essa equiparação salarial no âmbito da Justiça do Trabalho e tem uma diferença salarial lá de 3, 4 mil a mais. Ela poderia, em tese, já que quando a ação trabalhista finaliza, são obrigados a recolher as contribuições, ela poderia exigir da Petros que, então, implementasse essa majoração do seu benefício. Hoje em dia, qual o entendimento que se tem? Que só pode se implementar em folha se houve o custeio respectivo. Então, pode ser que haja na condenação judicial a obrigação da empregadora em pagar também a contribuição para a Petros relacionada a essa majoração salarial. Hoje, nós verificamos que existem muitas situações dessa natureza e nós estamos demandando, a STJ tem até um entendimento em relação a isso, que a própria patrocinadora, caso ocorra essa situação, por exemplo, a própria limitação do teto, que é aplicada aí regularmente, que é a possibilidade dessa pessoa ingressar com uma ação indenizatória, buscando uma indenização equivalente àquele prejuízo que ela vai ter mês a mês. Então, o assunto é muito rico, se a gente ficar aqui discutindo, ele vai longe. Eu estou aqui à disposição para a gente tratar de outros assuntos, até para tratar do mesmo assunto, tá bom? E agradeço a oportunidade, é sempre muito importante. E é isso aí, vamos levar informação para essa turma, porque o que essa turma precisa é informação para poder reivindicar os seus direitos. Um forte abraço aí para você, um forte abraço para você, Henrique. A família petroleira Paulo também, né? Agradece, e eu particularmente te agradeço pela chance de ter você aqui no canal. Doutor Paulo, por favor. Está sem áudio. Bom, agradeço aí a oportunidade de estar participando, né? E com muito orgulho do lado do meu irmão, que está aí tem uma participação mais efetiva nessas questões. E estamos à disposição. Qualquer esclarecimento, o que for possível aí, nós contribuímos. Estamos à disposição para contribuir, trazer informações para os petroleiros. E acho que informação é algo importante, porque só com a informação que as pessoas têm condições de ter discernimento, entender o que está acontecendo, o que é certo, o que é errado, e tomarem suas decisões. Mas é isso aí. Forte abraço, Ângelo. Forte abraço, Rick. Obrigado aí pela oportunidade e vamos continuar na luta. Paulo, eu te agradeço de coração e tenho certeza, em nome de todos os assinantes do canal, passar o agradecimento deles também. Ricardo, suas palavras finais. Eu fiquei agradecido de ser convidado para participar dessa reunião. Apesar de, Ângelo, você ter me chamado aos 45 do segundo tempo, mas foi muito esclarecedora, tá? E benéfica para toda a categoria, esses esclarecimentos de advogados brilhantes, como o doutor Paulo e o doutor Marcos, que além de defender as causas da FNP,
se dedica também às causas da Federação Nacional dos FNTTA, do Transportes Marítimos, através do Sindimar. Então, muito agradecido, e eu espero que as pessoas que vão ouvir esse áudio tirem seus proveitos, esclareçam outras pessoas, divulguem esse áudio. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Essa é a nossa intenção. Eu espero que os colegas que verão esse vídeo, se tiverem dúvidas, quem é associado da FNP, do Litoral Paulista, que tem a oportunidade de contatar o doutor Marcos, o doutor Paulo, o doutor José Henrique Coelho, por favor, contate-os, e nós aqui no canal, se tivermos a oportunidade, também faremos consultas adicionais, e eu vou combinar tanto com o doutor Marcos quanto com o doutor Paulo, e talvez com o doutor José Henrique também, de voltarmos aqui e esclarecermos outros aspectos. Uma boa tarde a vocês, uma boa semana de trabalho, e, de novo, em nome de todos os petroleiros que estão nessa situação e também daqueles que estão envolvidos em outras, porque somos uma classe de sofredores agora, né? Agradecemos todo o empenho e dedicação de vocês ao longo desses anos, à FNP e à família Petroleiro. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço.